Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 9 de maio de 2022. Inicia agora o Câmara Notícia. Lembrando que você pode participar, enviar a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. O número 19 é o nosso DDD 978293776. Vou repetir para dar tempo de você anotar aí. 19 é o nosso DDD 978293776. Lembrando sempre, o WhatsApp apareceu aí na sua tela, antes tem o número do WhatsApp, tem o QR Code para você, com a câmera do seu celular, apontar para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e manda a sua participação. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Parlamento Metropolitano da RMC, presidido pelo presidente da Câmara de Campinas, vereador Zé Carlos, recebe presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para tirar dúvidas administrativas e propor boas práticas na gestão das câmaras municipais. Vereador Otto Alejandro solicita aumento do efetivo policial para realizar rondas nas proximidades das escolas no bairro Vila União. Projeto de aluno do ensino médio da rede estadual é selecionado para a 20ª edição da FEBRACE, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. E no esporte, no derby de número 203 no Brinco de Ouro, Guarani para no goleiro Kaique França, Ponte Preta na má pontaria e equipes ficam no empate. Segunda-feira, início de semana, e para quem está precisando de emprego em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou quer mudar de área, preste atenção, porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador aqui de Campinas está com 233 vagas disponíveis. Confira. Há vagas para ajudante de obras, analista de relações trabalhistas, apontador de obras, aprendiz frentista, arte finalista, assistente administrativo, atendente de padaria, auxiliar de confecção, auxiliar de manutenção, auxiliar de serviços gerais, carregador, churrasqueiro, confeiteiro, consultor de vendas, costurador de artefatos de couro, costureira, eletricista, eletricista predial, encanador, encanador industrial, encarregado de obras, ferramenteiro, frentista, funileiro de veículos, inspetor de qualidade, instalador de sistemas de segurança, instalador reparador de linhas de comunicação de dados, jardineiro, líder de limpeza, mandrilador CNC, manutencista, mecânico de ar-condicionado e refrigeração, mecânico de empilhadeira, mecânico de manutenção para academia, mecânico de refrigeração, modelista de roupas, motofretista, motorista de caminhão, oficial de manutenção, operador CNC, operador de caixa, operador de máquinas, operador de motosserra, operador de pá carregadeira, operador de retroescavadeira, operador de telemarketing ativo, orçamentista, preparador de estruturas metálicas, professor de informática, soldador, supervisor de operações bilíngue, técnico de informática, técnico em eletromecânica, tratorista e vendedor. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho, número do PIS. A unidade centro fica na Avenida Campos Sales, 427.
A unidade Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, 3900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar. Já a unidade Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Bom, e depois de mais de 2 anos em que a máscara foi um item essencial contra a Covid-19, e agora, com o fim da obrigatoriedade deste item, as pessoas estão retomando os tratamentos estéticos. Quando o uso de máscara era obrigatório, Adriana se descuidou um pouco. Eu não reparava mais em mancha, em acne, em cravo, por conta de usar máscara, né? Acabou ficando cômodo. E hoje, correndo atrás do prejuízo, né? Então, procurei uma clínica para cuidar disso, para saber o que precisa ser feito e deixar o rosto mais bonitinho. Bom, muitas pessoas estão pensando como você, a gente percebeu isso, agora correndo atrás, como você disse, para tentar, não é? Voltar, dar aquele talento no rosto e tudo mais, né? O rosto é o cartão de visita, né? E a máscara acabou escondendo o rosto. A gente ficava só com os olhos de fora, a gente nem usava maquiagem mais. E hoje já tem que estar tudo de volta, né? Tem que deixar o rosto bonito, deixar tudo em ordem para poder se apresentar bem. Muita gente percebeu que se sentia mais confortável com o uso da máscara, principalmente por se incomodar esteticamente com boca e nariz, por exemplo. A Bruna é fisioterapeuta estética e agora está trabalhando como nunca. Exatamente. Agora que a gente parou com a obrigatoriedade de usar máscara, eu percebi um aumento muito grande, foi 150% comparado ao ano passado, né, o mesmo período do ano passado, porque as pessoas querem se sentir melhor a não utilizar mais a máscara. Então, a gente está fazendo mais tratamentos faciais, estamos cuidando mais do rosto, né, da pele, para esse novo momento agora, que é a gente poder ficar sem máscara. Contudo, não é só a estética que ficou comprometida nesse período. De acordo com esta médica dermatologista, o uso de máscaras de proteção, que foi tão importante em razão da pandemia da Covid-19, trouxe alguns efeitos colaterais na pele. Piora da acne para pessoas já atingidas por este quadro, surgimento de dermatite, coceira e ardência, manchas nas áreas de maior atrito. Tudo foi deixado um pouco de lado, né? Assim, porque a pessoa estava escondida atrás de algo. E quando ela tá tirando a máscara, né? Nós estamos nesse período agora, ela começou a ver os danos. Até porque, assim, quando a gente fala no pessoal mais jovem, não sente tanto esse dano. Agora, o pessoal que já está na faixa etária 35, 40 e daí para cima, que você tem uma perda de massa óssea, coxins de gordura e a conformação do rosto, principalmente, por gravidade associada a tudo isso, muda bastante. 2 anos é um tempo que a gente tem uma mudança das rugas, da flacidez. Então, a hora que ela tirou e percebeu isso, o estrago foi maior do que o esperado. Tirando as pessoas que têm predisposição à mancha, que aí não usaram filtro, porque achavam que estava só em casa, com as luzes de computador, TV, celular, que também são danosas. Então, o ideal é que a gente use e tenha cuidado usando filtro solar adequadamente nesses locais também. E esses cuidados foram deixados. Então, agora a procura está voltando para os cuidados que não foram tomados nesse período adequadamente. Voltar à vida normal, que a gente precisa, né? Chega, essa pandemia já judiou bastante de todo mundo, né? Então a gente precisa respirar. Olha só, por meio do programa Universidade, a Unicamp oferece oficinas de teatro para a terceira idade, na Casa do Lago, um dos espaços culturais que completou recentemente 20 anos. Entre as inúmeras atividades que a Unicamp oferece, existe entre elas o programa Universidade, voltado para que pessoas acima de 50 anos se mantenham ativas físicas e mentalmente. Uma das oficinas é o Teatro para a Terceira Idade, que é realizada na Casa do Lago e ministrada por Tânia Garcia. Eu fui convidada pela coordenadora do programa, a Leninha, que ela achou que o teatro estava faltando no programa Universidade. E eu, com a vontade de
passar a arte, a experiência que eu tenho nos palcos para esse grupo, né? Então, calhou o interesse do programa Universidade com os meus interesses, né? Então, nós montamos, a partir desse ano, essa oficina e oferecemos vagas para os alunos do programa Universidade. Foi isso. O teatro é cheio de benefícios como o crescimento da autoestima, socialização e treinamento da memória. Segundo Tânia, a recepção das alunas tem sido super positiva, apesar do pouco tempo. A recepção foi maravilhosa, né? Nós estamos em 11 inscritos, atualmente participando ativamente, então 7, né? Alguns têm algum conhecimento de teatro, têm um interesse em conhecer o teatro, então a gente trabalha com jogos teatrais e interpretação. Nós nos direcionamos com Konstantin Stanislavski na preparação do ator, né? E Viola Spolin na improvisação. Essa é a nossa base teórica. E eu acho que as oficinas, ela começa com um aquecimento físico, um relaxamento, um aquecimento, e depois algumas cenas a gente procura trabalhar. Pelo meu coração, eu acho que eles estão gostando. Estão muito empolgados, estão sempre presentes, participativos, né? Então, a experiência, embora começou este ano, está sendo muito boa. Tânia explicou que já existe uma proposta da coordenação de realizar uma apresentação em 2023 com as alunas da turma ao fim de um ano da oficina. Ela ainda comentou que a Casa do Lago, que recentemente fez 20 anos, é um espaço que ela respeita muito por ser um local onde os artistas podem mostrar seu trabalho. Eu estou muito sensibilizada com esses 20 anos do Casa do Lago, ainda mais que tem como frente a Silvana de Blasio, que também tem um olhar muito bom para a cultura, para as artes, para os artistas, até atividades como essas nossas, né, que nós estamos aprendendo a fazer teatro. Então, parabéns, Casa do Lago, continue seu trabalho, desejo que sempre fica aberto aqui para o artista, né, como um todo, e só agradecer mesmo, só agradecer esse espaço para a cultura que a Unicamp e a Casa do Lago oferece para a comunidade, interna e externa. Benita Hernandes, de 67 anos, já participa das oficinas do programa Universidade desde 2015 e sempre fica ligada nas redes sociais da universidade para, quando abrir novas atividades, já garantir sua inscrição. Para o meu dia a dia, por problemas de locomoção, está sendo uma experiência maravilhosa. Primeiro que eu adoro sociabilizar, como você já disse, né? Eu adoro sociabilizar, eu gosto de gente, sabe? Não faço nenhuma aula online. E eu cheguei aqui agregada com muitas amigas. E fui recebida pela professora com muito carinho, né? Então, independente da dificuldade que eu tenho, por causa que eu tenho um pino no pé, então elas me acolheram assim com um carinho maravilhoso, né? E o tipo do curso, ela está ensinando a gente se apresentar. Então, isso é muito importante, importantíssimo. Eu me sinto livre, leve e solta e feliz. Estou muito feliz, um monte de coisa, a cabeça, o corpo. Levanto todo dia às 5 horas da manhã, porque eu moro longe, e venho de ônibus. É uma alegria, a gente vem brincando no ônibus, dando risada, se encontra com uma amiga, não se encontra, aí a gente já fica preocupada porque fulano não veio, porque ciclana não veio. Está sendo ótimo. Até esquece que tem pandemia. Para Marilena, ou apenas Leninha, de 72 anos, essa tem sido uma experiência incrível. Olha, tudo de bom. Esse reencontro, né, com as amigas, como já foi dito, né? E essa experiência agora nova, né? Dessa oficina do teatro, como a professora disse antes. Tem pessoas que já têm assim, uma experiência de outros espaços, né? Como eu já tive, mas aqui eu me encontrei 100%, né? Porque nós somos um grupo, né, de adolescentes, né? E ela tem um carinho todo especial por nós, né?
e a gente procura também retribuir o que ela nos ensina e nos passa, porque a gente às vezes pensa que sabe tudo, mas não sabe não. A gente sempre tem algo a aprender, né, com outras pessoas. A Casa do Lago está sempre de portas abertas para o público de todas as idades por meio de suas oficinas e atividades formativas. Mas se você anda meio cansado, meio sem energia para fazer nada, olha o exemplo das meninas ali da oficina de teatro da terceira idade. Elas têm energia e vitalidade de sobra. Você conhece alguma menina de 14 a 17 anos que gostaria de participar de um curso gratuito de astronomia na USP? Estão abertas as inscrições até 29 de maio para o Astrominas 2022, de forma online, com professoras e pesquisadoras consagradas da área. Então, você interessada e que está regularmente matriculada em uma escola de educação básica pública ou privada, pode se inscrever através do sites.usp.br/astrominas/2022. São 400 vagas para o curso que acontece de 2 a 22 de julho. Bom, hora das notícias do Legislativo e a gente começa com o vereador Otto Alejandro, que encaminhou ofícios às forças de segurança da cidade, pedindo em caráter de urgência um aumento de efetivo policial para realizar rondas nas proximidades das escolas municipais e estaduais da Vila União, no distrito do Ouro Verde. Os ofícios encaminhados às forças de segurança pelo vereador Otto Alejandro solicitam aumento de efetivo policial nas proximidades das escolas municipais e estaduais da Vila União, no distrito do Ouro Verde. Aproximadamente 1 ano e meio, né, que está acontecendo essa onda de assaltos e furtos, né? 90% feita por motociclistas entre o horário das 5 e as 6 da manhã e o horário de pico no final da tarde, entre as 6 e as 7 da noite. É a hora que o povo sai para trabalhar e volta. E está acontecendo também na saída das escolas, né? Esses marginais têm roubado as nossas crianças, então fizemos esse ofício aí justamente para poder fazer a prevenção para que não aconteça mais esses roubos e furtos aí na região da Vila União. O parlamentar anexa fotos ilustrativas tiradas por moradores daquela região, demonstrando a violência dos criminosos. Moradores e também, principalmente, os comerciantes, que os comércios. Tivemos recentemente um assalto lá numa adega, onde esses marginais agrediram também as pessoas, além de levarem o dinheiro, os pertences, agora estão agredindo. Pois é, o vereador Otto Alejandro reforça que os assaltantes têm feito roubo à mão armada e levado os celulares e também dinheiro dos alunos. Além do prejuízo, ele diz que essas ações têm causado prejuízos psicológicos para os estudantes. Além do prejuízo, essas ações trazem problemas psicológicos aos estudantes. Por isso, ele pede que as vítimas denunciem. A gente pede para todas essas pessoas que forem furtadas, assaltadas, que ela denuncie, que faça o boletim de ocorrência. Hoje é fácil, é feito pelas redes sociais, pela internet, e a polícia, através dessa denúncia, esse boletim de ocorrência, vai para a estatística. Então, os órgãos de segurança pública vai saber que naquela região da Vila União precisa ser feito a prevenção e as operações para combater esses roubos e furtos. O Parlamento Metropolitano da região da RMC aqui de Campinas, que tem como presidente o vereador Zé Carlos, recebeu na última sexta-feira o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Participaram vereadores de diversas cidades que aproveitaram o momento para tirar dúvidas. Boas práticas nas câmaras municipais. Este foi o tema do encontro promovido pelo Parlamento Metropolitano da região metropolitana de Campinas.
A reunião, que aconteceu na Câmara de Paulínia, contou com a presença de 16 presidentes de câmaras da RMC e ainda com a participação de parlamentares da região de Piracicaba, da Baixa Mogiana, de Sorocaba, de Avaré, de Bauru, representantes da União dos Vereadores do Estado de São Paulo e o deputado federal Carlos Sampaio. Ter um evento desse, com o Tribunal de Contas, dialogando dentro da nossa Câmara, realmente é um fato histórico, me deixa muito feliz e a certeza de que a gente está caminhando para um lugar certo. A manhã, que reuniu cerca de 200 pessoas, teve como objetivo estreitar a relação entre os presidentes de câmaras e o Tribunal de Contas. Nós temos que estar mais unidos, nós temos que estar conversando mais. O que tiver de problema, nos unirmos, porque o problema da Câmara de Campinas, ele é idêntico a todas as câmaras municipais. Então, nós fazendo esse entrelaçamento de ideias, de convívio, de trazer os nossos fiscalizadores, que é o Tribunal de Contas do Estado e também o Ministério Público, isso só vai enriquecer todas as câmaras municipais. Isso é importante para o parlamento, esse crescimento. Foram abordados temas como a inviabilidade atual em comparar cidades com características diferentes e necessidade de uma melhor classificação no mapa das câmaras, a quantidade de cargos comissionados nos legislativos municipais, os procedimentos seguros para a recomposição dos subsídios dos vereadores, a devolução de 12º e a necessidade de um canal permanente de orientação e esclarecimento de dúvidas para as câmaras municipais. Pode fazer tudo dentro da lei. E se a lei tem uma certa discricionalidade, você tem que ter bom senso de saber no teu município o que você pode e não pode fazer. Número de assessores, veículos, viagens, você pode, mas tem que ter critério legal, lei e moderação. E prestação de contas. Muitas vezes nós temos dificuldade, quando a gente chega na presidência da Câmara, de estar... não tem nada desenhado para que a gente possa fazer. Tem as leis, existem as leis para a gente tentar fazer a coisa certa, mas muitas vezes a gente erra. Não querendo errar, tentando acertar, mas erramos. Mas com essas explicações que principalmente o presidente do tribunal nos oferece, é para nós fundamental. Bom, muita expectativa, né, no derby de número 203 entre Guarani e Ponte Preta. O Bugre queria dar uma resposta sem o treinador Daniel Paulista, que foi demitido na última semana. A Macaca queria acabar com o jejum de 3 partidas sem vitória no confronto. E no fim, ninguém conseguiu alcançar os objetivos. Quem começou melhor foi o Guarani. Aos 5 minutos, após cobrança de escanteio, Kaique França não conseguiu afastar. E no rebote, Júlio César acertou o ângulo. E não é que o goleirão da Macaca foi buscar mais um escanteio e desta vez Leandro Vilela cabeceou. Kaique França deu rebote. Bruno José tocou para trás e Leandro Vilela, agora de pé na direita, mandou para o fundo das redes. Só que o atacante bugrino estava em posição irregular, portanto, gol anulado. Aos 8 minutos, Júlio César roubou a bola de Amaral. Eduardo Persson serviu Nicolas Careca, que cara a cara parou no paredão chamado Kaique França. A Ponte chegou pela primeira vez aos 20 minutos neste chute de Amaral, sem perigo. Aos 23 minutos, a principal oportunidade da Macaca, Echaporã pela esquerda cruzou. O zagueiro bugrino João Vitor desviou, acabou tirando do goleiro Kozlinski e Norberto de cabeça, por pouco não abre o marcador. Na etapa final, aos 9 minutos, Diogo Matheus cobrou falta e mais uma vez Kaique França mandou para escanteio. Aos 37 minutos, a principal oportunidade para o Guarani. A bola saiu dos braços de Kozlinski para Giovanni Augusto. O meia imprimiu velocidade e viu muito bem Lucão do break na ponta esquerda.
O centroavante tinha Iago ao seu lado e somente um defensor da Ponte. Mas demorou tanto para fazer o passe ou a finalização que deu tempo do zagueiro Tiagão chegar e mandar para escanteio. E aos 42 minutos, Diogo Matheus cruzou, Lucão do break cabeceou meio esquisito e para fora. Que chance! E ficou nisso, Guarani 0, Ponte Preta de Kaique França também 0. Bom, a gente viu aí, o Bugre teve as melhores oportunidades, mas parou no goleiro Kaique França. Fica a expectativa agora se a diretoria vai atrás de um treinador ou se vai continuar apostando aí no auxiliar, o Benhur Moreira. E a Ponte Preta sai satisfeita com o empate, né? O próprio treinador, o Hélio dos Anjos, após a partida, falou que aprovou a entrega e a disposição dos atletas. Bom, sequência da competição agora pós-derby. A Ponte volta a campo nesta sexta-feira, 7h da noite, contra o Novo Horizontino, no estádio Moisés Lucarelli. Então a Ponte permanece aqui em Campinas. E o Guarani viaja, viu? Enfrenta o Tombense fora de casa, uma viagem longa, no sábado, às 4h da tarde. Vamos falar sobre educação agora? Porque um projeto de um aluno do ensino médio da rede estadual foi selecionado para a 20ª edição da FEBRASE, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. E claro que é o tema de hoje do nosso quadro De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só que bacana, hoje a gente vai bater um papo com um aluno do ensino médio da rede estadual da Escola Vitor Meirelles, aqui em Campinas. Bom, o cara realmente é sensacional, tem uma história muito legal para contar pra gente, porque participou de um projeto, não é? E acabou sendo selecionado aqui. E o Guilherme vai bater um papo conosco justamente para contar todos os detalhes disso. Eu vou deixar você contar. Tudo bem? Prazer em tê-lo conosco aqui no quadro De Olho na Educação. Muito prazer. Esse projeto começou basicamente em 2020 com a minha professora orientadora, Evelyn, e ela viu um potencial em mim que eu não via há muito tempo. Eu estava particularmente em uma questão um pouco triste, né, depressiva e tudo mais, mas mesmo assim ela nunca desistiu, e foi isso que abriu as portas para eu conseguir recolher os frutos que hoje eu estou colhendo. Bom, foi a 20ª edição da FEBRASE, né? Então conta pra gente o que é a FEBRASE, como que foi esse projeto. Bom, a FEBRASE, ela é uma feira de ciências nacional, e não só ela, mas também FECESP, STEAM Brasil e a 3M. Eu participei junto da minha coordenação com esse projeto, que é um projeto baseado em um jogo, e ele tem como base o auxílio, basicamente, no ensino à geometria plana, para alunos de 5º e 6º ano aproximadamente. E com os resultados desse projeto, eu consegui ficar em 3º lugar. Olha só. Dentro da FEBRASE. Fiquei em 1º lugar na STEAM Brasil e fui finalista da FECESP. Bom, eu estava inclusive conversando com você, né, Gui? Foi um modelo desenvolvido que tornou a aprendizagem de geometria plana mais agradável e motivadora. Então, quer dizer, realmente foi uma ideia muito legal, né? Muito bacana. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, qual o objetivo que você, né, teve com tudo isso. Claro. A ideia ela surgiu com base na minha professora, Evelyn. Ela viu que a defasagem em geometria plana, principalmente nos alunos de ensino médio, ela decorria de uma série de acontecimentos que baseava-se desde o ensino fundamental. Então a gente viu essa necessidade de mudar esse pensamento desde as crianças, entre 10 a 12 anos, justamente para não ter essa defasagem agora, sabe? Para não colher esses maus frutos que fazem com que o pessoal ache que matemática ou geometria é um bicho de 7 cabeças, que não é o que acontece.
Então a gente desenvolveu um jogo que ele começa com uma animação em stop motion para uma contextualização histórica e tudo mais. E o jogo ele é um jogo bem interativo para que o aluno ele se sinta à vontade para chegar e falar, ó, beleza, não estou muito bem em geometria, vamos dar uma estudada, mas não é algo que vai falar, por exemplo, geometria é isso e ponto final. Não, a gente tem que ver a geometria plana principalmente com outro olhar. E é justamente isso que o jogo faz. Ele te traz para uma nova realidade em um jogo para justamente mudar esse seu pensamento. E qual foi a repercussão entre os alunos aí? O pessoal gostou bastante? Foi absurda. Principalmente porque eu apliquei esse jogo nos alunos de ensino médio da minha escola, no Vitor Meirelles. E a gente viu que, foi por isso que eu comentei, né, que essa defasagem ela se tornou uma bola de neve, porque ela começou no 5º e 6º ano e ela verbera até hoje, entende? E aí, por exemplo, esses alunos que receberam esse auxílio do jogo, eles tiveram diversas formas, né? Mas alguns falaram que foi uma boa forma de resumir o conteúdo, de retomar esse pensamento que estava meio que encaixotado. E alguns até mesmo que falaram que não tiveram nem a oportunidade de ter esse conhecimento em geometria plana, porque vieram de alguma escola um pouco mais precária da forma educativa e tudo mais. Então, esse jogo ele abriu um pouco os olhares, pelo menos dos alunos que eu apliquei. Bom, a gente vai conversar já com os professores, não é? Para saber deles também como foi toda essa situação, não é? Porque certamente o pessoal aqui ficou bastante orgulhoso, né? Mas assim, para a gente finalizar a nossa entrevista aqui, Guilherme, você quer fazer o que em termos de faculdade e tal? Cara, eu sou muito apaixonado por física, especificamente física quântica. Meu plano é principalmente começar uma graduação em física na Unicamp especificamente, porque é uma faculdade que é muito renomada nesse quesito. E futuramente talvez me especializar fora do país em física quântica. E viver ou de pesquisa ou ensinando, porque é algo que eu gosto bastante. Boa sorte e sucesso. Muito obrigado. Bom, a gente vai bater um papo agora com a professora Evelyn, professora de física, de matemática também, que foi muito citada pelo Guilherme. Tudo bem, professora? Prazer em tê-la conosco aqui no quadro De Olho na Educação. Obrigado por receber a nossa equipe. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí com vocês hoje, né, no programa aqui com o André. E vamos falar um pouquinho a respeito sobre educação, pesquisa e do Guilherme. Bom, o Guilherme citou muito, não é, o seu trabalho e tudo mais, a importância que você teve, não é? Nessa conquista dele. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, como que foi, não é? Todo esse processo, enfim. Sim, sim. Você muito bem disse, viu, André? Conquista do Guilherme. A resiliência é do aluno. Muitas vezes, né? Eu lembro de 2 conversas muito importantes que a gente teve com o Guilherme ao longo dessa pandemia, porque o projeto do Guilherme ele foi criado, né, e desenvolvido durante a pandemia, né? E teve vários momentos, o mais importante foram 2 conversas, assim, que ele estava quase para desistir, a gente falava, não, vamos com calma, tem uma luzinha no final do túnel, que ela é a mais importante, que você persista e persiga essa luz. E tanto assim, que o projeto dele, a gente tem muito orgulho do Guilherme, o tanto que ele se transformou como aluno, como futuro pesquisador. Ele falou mesmo que tem essa intenção, né? E a gente percebe que ele tem uma facilidade, né, professora, inclusive de comunicação, né? Um menino muito inteligente. Eu gostaria que você falasse sobre esse projeto. O que você pode falar, assim, sobre o olhar do professor? Eu, como professora, né, das melhores matérias da escola, matemática e física... Nunca fui muito bom, viu, professora? Tanto que eu fiz jornalismo, né? Então, mas aí é que tá. De repente, na sua época, viu, André? Se tivesse um projeto desse... Exatamente. Isso. Boa. De geometria, que pudesse
Chamar mais atenção dos alunos, ver que não é de fato um bicho de 7 cabeças, sim, talvez... Né? Sim, a geometria, ela não fica restrita só a uma sala de aula, a uma lousa e acabou, fechou a porta. Então é isso que é maravilhoso no projeto do Guilherme. Você tem a oportunidade de olhar para o céu, olha que bacana, e começar a vislumbrar pontos que vão unindo, formando formas geométricas e aplicando geometria ali com ele. E, de repente, você saca, nossa, tem teorema de Pitágoras, olha que bacana. André, de repente, na sua época, se tivesse esse projeto, você estaria fazendo matemática junto comigo hoje, querido. É verdade, de repente, não é, poderia, mas eu acho que eu teria feito jornalismo mesmo. Mesmo com toda essa facilidade do projeto do Guilherme, né? Eu até fiz esse questionamento para ele e ele falou realmente que foi bem bacana a repercussão entre os alunos e tudo mais. Os alunos têm a mesma percepção que você tem com a matemática. Um bicho de 7 cabeças, restrito para pouquíssimos alunos, aqueles mais nerds, né, que eles falam, né? E não é bem isso, a matemática, ela não pode ser um filtro social, muito pelo contrário. Ela tem que ser a mais democrática possível, depende da explicação, do seu ponto de vista. Olha, você olhar para o céu e verificar formas geométricas é muito bacana. É diferente, né? Sim. É algo que eu acho que eu nunca tinha visto isso, assim, pensado nessa situação de aprender dessa forma, né? Sim, então é isso, eu acho que é o diferencial, é um olhar do aluno para o aluno. Você entende que é diferente do meu olhar de professor, que eu estou assim, tal, ficando na lousa, etc. Mas de repente ele veio com um olhar, uma forma de comunicação entre iguais. Eu acho que essa foi a sacada do Guilherme. E como ele falou, né, professor, ele disse que tem a intenção de até ser um pesquisador no futuro, né? Gente, que você isso... pensa sobre isso? Nossa, vou contar mais história, André. Pois não. Estou desde 2017 fazendo orientação de projetos científicos na escola. E toda vez me perguntam, como é que a gente escolhe o aluno? Eu vejo em cada aluno meu que é escolhido para estar junto com a gente, possibilidades. Olha só. Possibilidades. E no Guilherme eu vejo, eu sempre vislumbrei ele assim, num cara que está lá no futuro, na Unicamp, que é esse o objeto de, né, de desejo do Guilherme, sendo pesquisador e transformando a sociedade, porque ele já tem esse olhar, o quanto que ele conseguiu transformar, por meio de um projeto, o entorno dele. Então, ele não vai ficar aquele pesquisador fechado no laboratório, pelo contrário, ele vai ser um cara que vai mudar o ambiente que ele está. Até pelo projeto já dá para perceber. Sim, então assim, ele vai ter esse olhar mais humano para a ciência, eu acho que esse é o bacana dele. Ô professora, tem muitos estudantes acompanhando o quadro nesse momento, tanto pela TV, ou até mesmo pelo YouTube, pelas nossas redes sociais, então gostaria que você deixasse um recado aí para o pessoal que está acompanhando a gente e que gostaria de repente de uma orientação, um empurrãozinho, como foi com o Guilherme, que foi certamente muito importante e uma influência direta aí. Legal, André, gostei da pergunta. Então vamos lá. Vocês que estão aí acompanhando o programa de Olho na Educação, pensem, vislumbrem que sim, vocês podem virar um cientista, que vocês podem modificar o ambiente de vocês pela ciência. E muito pelo contrário. O cara que faz a iniciação científica não é aquele cara nerd, não. Pode ser você. Mesmo com dificuldade em matemática, você vai conseguir encontrar um olhar diferente, você vai conseguir mudar a sua percepção de matérias até então impossíveis, como matemática e física. Então, deixe o meu convite para vocês, olhem ao redor. De repente no meu bairro tem ali um probleminha de saneamento básico. De repente, o seu olhar com o projeto pode influenciar um bairro inteiro e que dirá a visão do prefeito em olhar com mais atenção o seu bairro. Olha aí, é isso aí. Então, assim, deixo o convite para vocês todos e todas que estão nos assistindo, né, André? Que sim, a gente pode mudar nosso ambiente, nosso bairro, nossa cidade, nosso país, pela educação, pela mão da educação. Adorei. Boa, professora. Muito obrigado por atender a gente. Não, eu agradeço, André. Imagina. Valeu.
Bom, e para a gente encerrar o De Olho na Educação de hoje, a gente vai bater um papo com o professor de artes André Luiz, porque às vezes, né, professor, as pessoas podem falar, puxa vida, mas o que tem a ver artes com tudo isso que eles estão falando, com o projeto do Guilherme e tudo mais? Só que tem tudo a ver. Gostaria que você explicasse como que foi essa ideia, essa iniciativa. Primeiramente, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Tem tudo a ver arte com qualquer disciplina, porque assim, o pensar arte é pensar fora da casinha, o que você tem à sua volta, o seu olhar, como você pode se expressar. E trabalhar com projetos, com mídia eletrônica, na mão, fazer coisas assim muito maker. Os projetos que a gente começou envolvem muito isso, a criatividade, fazer com que o aluno lide com materiais, trabalhe, aprenda coisas novas, mexa com aonde está a arte. Ela pode estar na sua mente, no papel, numa ferramenta que você está trabalhando, em qualquer ponto, em ferramenta, em qualquer momento, no seu olhar, em todos os lugares, tá? Tá na própria natureza, tá nos equipamentos que a gente usa, né? Inclusive computador. E o projeto que a gente está trabalhando envolve bastante computação, programação e como que a gente pode colocar isso na arte. A animação é um dos caminhos, né? E foi isso que eu consegui levar os alunos, os projetos a trabalhar. Com stop motion, tem muito a ver com computação e desenho, muito prático, muito manual. E nesse projeto do Guilherme, professor? No projeto do Guilherme, ele começou com as ideias, né? O roteiro, o que ele precisava contar para os alunos para iniciar o campo que ele estava estudando, a área da matemática. Foi com um roteiro, foi com uma história, foi com uma ideia inicial. Aonde que ele precisou olhar? Ele precisou olhar para a natureza, para o céu. A gente deu uma ajuda, uma dica de assim, como que os antigos filósofos viam o espaço, a natureza, calculavam distâncias e tudo mais. O que eles tinham à mão, né? O mundo não tinha eletricidade, então à noite o que aparecia para eles? As estrelas, né? Tanto é que na filosofia, na mitologia, as estrelas eram os deuses, eles montavam formas, né? E formas geométricas para poder entender o que estava acontecendo. Essas formas se deslocavam, elas sumiam nas estações, elas mudavam de posição. Por quê? E isso despertava uma curiosidade, né? Em quem olhava a natureza. E calcular isso, observar, ter essa curiosidade fazia com que as pessoas filosofassem, aprendessem, entendessem a natureza, tá? É essa a ideia, assim. Por que não começar da origem? E é isso que o nosso prodígio, né, Guilherme, veio nos questionar e a gente deu essa pequena dica. E a partir daí foi tudo no campo dele, né? Eu achei interessante que você disse, até para passar algumas dicas para o pessoal e para a gente encerrar o quadro de Olho na Educação. Achei interessante isso que você disse, que dá para inserir a arte em tudo, né? Em todas então, o que você pode falar para o pessoal aí que está assistindo e está achando curioso, no mínimo, né? Puxa vida, que legal, não imaginava, tal. Bom, a arte está em todos os lugares, né? Depende muito do seu repertório, do que você vê, qual a sua expressão, o que você quer mostrar para o mundo. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo pode se expressar, pode levar o seu trabalho, né, a sua individualidade para fora, né? Colocar isso para fora. E a criatividade, né, só vem se você tentar praticar. Errar é muito importante, tá? Que é assim, não precisa se julgar, o erro está em todos os lugares, é errando que a gente aprende, tá?
E a arte, ela se conecta em qualquer disciplina, né? Matemática, português, na literatura, na área do momento assim que você faz um gráfico, desenha, quer mostrar alguma coisa para alguém, tá a arte ali no processo, tá bom? É isso aí, muito obrigado, né? Pela sua participação aqui conosco, muito legal mesmo, De Olho na Educação de hoje, falando sobre esse projeto do Guilherme. Eu tenho a oportunidade também de ouvir os professores, o André Luiz, a professora Evelyn, que conversou conosco também, muito bacana. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e já sabem, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau! Depois de um fim de semana em que o sol apareceu tanto no sábado como no domingo, a segunda-feira inicia da mesma maneira, né? Com o tempo aberto. E para amanhã, terça-feira, o sol continua aparecendo entre nuvens e nada de previsão de chuva, viu? Sobre as temperaturas, olha só, clima de frio ainda permanece, viu? Com a mínima de 15 graus cedinho. Ao longo do dia essa temperatura sobe, né? Com a presença do sol, podendo chegar aos 26 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na terça-feira, um pouquinho mais cedo, viu? A partir das 11 horas da manhã. Então, Câmara Notícia nesta terça-feira, às 11 horas da manhã. E eu te espero, hein? Até lá. Tchau, tchau.